A Rádio Arte está no ar mais uma vez, como prometido, trouxe André Luiz, que é luthier aqui em Serra Talhada, ele que é recifense, já mora aqui há uns 6 anos, né, André? 6 anos. Tá. André vai falar um pouco de sua profissão, tá? Como foi que você começou, André, nessa profissão de luthier? Detalhe um pouco do seu trabalho e no final do vídeo, gostaria que você falasse um pouco da sua relação com os músicos aqui em Serra Talhada. É um prazer tê-lo aqui na rádio, André. Muito obrigado. Bom, começou quando eu tinha 14 anos, que ganhei um violão e eu queria uma guitarra elétrica, né? E então fiz amizade com um adulto, eu tinha 14 anos e nessa época os jovens todos eram muito bem relacionados. Era uma época diferente, dos anos 70 e 80. Então, adultos, maduros e jovens se encontravam, conversavam bastante. Tinham poetas, discutiam vários assuntos. E os jovens daquela época eram mais interessados em conversar com os adultos. Então, fiz amizade com esse camarada e fui tocar. Ele foi me ensinar instrumentos. E um belo dia, a turma estava tomando umas, eu não bebia. A mulher dele chegou 10 horas da noite cansada, que era enfermeira. E o último amigo, eu saí primeiro, né? Quando eu cumprimentei, boa noite, e ela não respondeu, eu digo, é minha hora de sair, né? A casa cheia de macho. Sim. Tinha bem uns 10, tudo tocando violão e tomando uma. Ele pelo menos estava bebendo em casa, né? Sim. Então, o último saiu de 1 e pouca da manhã e o violão também saiu de 1 e pouca, desceu o terceiro andar, né? E foi lá para baixo, quebrou. Aí, ele falando comigo, quebrou meu violão, contou como foi a história. Eu digo, rapaz, que coisa. Aí, deixa eu ver. Aí, tentei encontrar alguém para consertar. Não consegui, que eu estava de olho numa índia, né? O irmão dela também tocava em um violãozinho. Sim. E levou um violão para consertar. Eu tentando encontrar o cara e chegando na Índia, mas não rolou. Aí eu terminei consertando o instrumento, colando e funcionou. E daí por diante começaram a chegar cavaletes para colar, a pestanazinha para colocar, traste, essas coisas. Eu Foi aprendendo sozinho? Fui aprendendo tudo no autodidata. Nossa. E de uns anos para cá, uns 8, 10 anos, é que eu venho pesquisando mais na internet, uma coisa ou outra. A gente vai descobrindo eletrônica, elétrica, né? Técnicas novas que o pessoal usa, mas o básico foi tudo autodidata. Inclusive a gente tem que fazer as ferramentas da gente. Muitos luthiers fabricam suas próprias ferramentas, né? Faz parte do trabalho em geral. Faz parte, Às vezes um gabarito para fazer uma inclinação numa colagem e a gente tem que improvisar. Então, é tudo complicado demais. Tu trabalha com violão, guitarra, contrabaixo também? Algum outro instrumento fora esses? Cavaquinho, bandolim, tudo que tiver acústica. Até violino já chegou aqui. Agora eu só não sei fazer vernizes clássicos, né? E colagem clássica. O Brasil hoje tem uma problemática difícil de importar as colas. Os luthiers do sul do país, existe uma faculdade inclusive no sul, e eu gostaria muito de ter feito essa faculdade, mas só fiquei sabendo disso há uns 4, 5 anos atrás. Eu já tenho 46 anos de profissão, né? Hoje em dia você não fabrica violão, você conserta apenas, só conserto, Certo. Eu acho que a gente começa consertando, todo luthier é assim, começa consertando, depois aprende a construir. Sim. Aí vai com a minúcia, aprendendo sobre madeira, né? Sobre a técnica de colagem, cálculo de escala, o gosto do cliente, ajuste da mão, a altura das cordas, e a gente vai pegando um feeling para agradar o cliente como ele quer, e termina que a sonoridade também é muito importante, né? As madeiras, as pesquisas de madeiras. Sim. E outras coisas mais. Me surgiu uma pergunta. Você recomenda para quem está começando a tocar violão usar as cordas de nylon ou de aço? Porque eu já escutei pessoas falando que é melhor o nylon porque fere menos o dedo para quem está começando, e outros já defendem que tem que começar o de aço mesmo, para já se adaptando pro... Ou vai muito do estilo. Quem gosta mais de tocar MPB usa mais no nylon, quem toca mais o rock toca mais com corda de aço, é assim? Depende também do estilo. Para começar, eu acho o seguinte, achava que corda de nylon era mais agradável. Vai machucar do mesmo jeito. Sim. Certo? O ideal é levar uma pessoa, um conhecido, um amigo que entenda do instrumento, que já tem um instrumento bem regulado, para poder ajudar a pessoa a comprar o instrumento. Escutar a pessoa, se a pessoa canta mal, tirei um pau no gato, parabéns para você, para ver se a pessoa tem uma entonação boa.
porque isso vai ajudar muito no aprendizado. Tem gente que Baden Powell, né? Excelente músico, mas ele não cantava, às vezes ele semitonava bastante. Então, é difícil, diferente de um Turíbio, como é o nome daquele outro, meu Deus? Se você disser que desafio o amor, João Gilberto. Então, o João tinha aquela voz melodiosa, né? Sim. E ele é um excelente músico. Então, tem músico que não canta, então isso dificulta um pouco o aprendizado, né? Mas tudo vai da dedicação da pessoa. Então, um instrumento bem regulado, com as cordas baixas, o encordoamento apropriado, eu indico um encordoamento leve para quem vai começar, porque tem menos tensão, certo? Menos volume, mas também menos tensão e você vai fazer menos força. Isso é importante. Um instrumento bem regulado já facilita bastante. Aprender a afinar, porque você vai reconhecer quando o instrumento está desregulado, desafinado, né? E aí escutar, aprender teoria. Sim. Você falou em semitonar, né? Semitonar. Às vezes as pessoas confundem, acham que o cara está cantando abaixo de um tom ou de um semitono, de um semitono, e acha que está desafinando. O desafino é quando baixa um tom, não é isso? Meio tom já é perceptível. É perceptível, mas aquele que é o desafinado mesmo é quando baixa. O desafinado mesmo é um tom. De um tom em diante é desafinado, realmente. Certo. Vamos para mais uma pergunta. André, como é ser luthier em Serra Talhada? Olha, para mim está sendo maravilhoso. Eu, em 6 anos, trabalhei mais que minha vida inteira em Recife. Lá a concorrência é muito grande e eu tive diversos problemas em minha vida, tive de fechar a oficina várias vezes, certo? Então, e tem mais a questão do poder aquisitivo. Muita gente procura o serviço mais barato, claro, é natural, né? E para quem procura preço, termina sendo vítima do mau serviço. Vamos encerrar, vamos para a última fase do vídeo. A tua relação com os músicos em Serra Talhada, em geral? Eu costumo fazer mais amigos que clientes, né? Que massa. Essa é a tática da coisa, né? Eles chegam aqui, eu converso, explico, eu gosto de informar bem as pessoas, deixar as pessoas a parte daquilo, como funciona o conceito, como vai funcionar. Então, normalmente eu trabalho para mim, eu não trabalho para o cliente. Eu conserto o instrumento como se fosse meu. Sim, entendi. Então eu dou o melhor de mim. Entendeu? Aí a pessoa diz, tá diferente o instrumento. No começo eu me assustava. Eu digo, o que foi? Ele disse, não, tá melhor. Tá tão macio, as cordas estão baixas, o som tá diferente, a guitarra tá respondendo melhor. Eu digo, tava invertido. O potenciômetro que muda, ajuste da ponte, baixou as cordas. Então tudo isso, ajuste do braço. Então tudo isso otimiza o instrumento para a pessoa executar. Então isso e gera a conversa, né? A conversa, a amizade. Tem uns clientes aqui que já são de casa. Então a gente dá o jeitinho de colocar às vezes o serviço na frente, que é uma besteira, vem uma catraquinha, quebra, eu digo, rapaz, estou cheio de serviço, mas é só isso. Eu digo, tá bom, traga. Aí trabalho de noite, viro à noite às vezes e gosto disso. Eu sou apaixonado por isso. Sim. Meu pai queria que eu fosse médico ou advogado. E eu me apaixonei pela luthieria, porque o primeiro instrumento que eu abri e ganhei dinheiro assim de forma profissional em 1988, ele era um instrumento italiano de Cremona, do berço da luthieria, de 1815. Quando eu abri o instrumento, vi aquilo tudo escrito dentro dele, eu tomei um choque. Digo, se eu soubesse disso, eu não tinha aberto esse instrumento. Mas eu restaurei ele todo. E a pessoa ficou muito agradecida. E aí, essa é uma data que eu tenho ali, Science 1988. Desde 1988 que eu ganho dinheiro profissionalmente com isso. Porque antes era consertado para os amigos, assim, para os conhecidos. Às vezes nem conhecia a pessoa, um amigo trazia e eu consertava e nem cobrava nada. Né? Às vezes cobrava e a pessoa não pagava e deixava para outro dia, mas profissionalmente, desde essa data, eu digo, pronto, agora engrena a coisa. Foi muito legal. Vamos fazer um outro vídeo, nós vamos conversar sobre Raul Seixas daqui a pouco, tá? Mas só para deixar, mas só para deixar como indicação, eu tenho um outro canal no YouTube que é o Música de Ontem, eu vou deixar um link na descrição
para vocês acessarem a playlist com um músico serra-taranense, Raí de Serra, que eu soube Sim. agora que é seu cliente, que é meu amigo. Sim. Vou deixar na descrição para vocês acessarem lá. Tem uma playlist com alguns vídeos do Raí de Serra no canal Música de Ontem. Cliente, amigo e em breve, não é inimigo não, mas ele deve estar aborrecido por causa desse violão que está demorando muito a sair. Tá certo. Rai, tem um abacaxi, mas eu estou resolvendo, viu? Não se preocupe não. Tá bom. Agradecer aí pelo primeiro vídeo aí com o Muito André. obrigado. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco tem mais na rádio. Ó, sente bichinho.